Hi, olá, oi, a depender do local que vocês estão me vendo. E hoje venho contar algo muito importante para vocês, que eu gostaria que alguém me tivesse dito ou ensinado em minha jornada aí ao longo dos idiomas. O tema de hoje vai ser muito importante aí para vocês que estão nessa jornada de aprender idioma. E hoje eu vou falar sobre como você mantém a constância, né, em aprender o idioma. Se eu estivesse aqui em uma sala, provavelmente eu diria para vocês levantarem a mão, mas eu quero ver se vocês se identificam com isso. Eu queria que vocês me respondessem aí virtualmente quanto de vocês já pensaram em aprender uma nova língua, tipo, vou aproveitar minhas férias para aprender tal língua, vou aproveitar a pandemia para aprender tal língua, e muitas vezes desistiu do idioma, começou com muita empolgação, aprendendo palavras, expressões, vendo vídeos, mas depois de um mês, ou quem sabe até semanas, desanimou e não quis mais saber do estudo, ficou algo chato, e você não consegue mais retomar, não tem mais aquela energia. Então eu vou compartilhar aqui algumas ideias que me ajudaram ao longo dos meus estudos aí, né? Tanto no inglês, como no espanhol, como no alemão. E espero compartilhar essa experiência minha com vocês, né? Lembrando que é uma experiência. Então vamos lá. Como eu busquei resolver essa ideia de constância com o idioma? O primeiro ponto é: você nunca vai aprender um idioma. Isso é um mito. Por exemplo, aprender 100%, ninguém aprende. Você cada dia aprende um pouco, mas você não vai aprender 100% do idioma. E você não precisa de 100% dele. Então muita gente fica frustrada por isso. Quer aprender, mas não sabe nem o que é o aprender o idioma. Ele quer saber de tudo, de todas as regras, e acaba desanimando justamente por não ter essa ideia clara, né? De você não vai aprender 100% o idioma. Outra parte também é que o idioma, né, a pessoa ela aprende muito mais rápido quando ela não se vê na obrigação de aprender. E, por exemplo, não, eu vou hoje ver gramática, eu vou hoje ver isso porque eu estou aprendendo. Geralmente isso aí você está forçando o seu cérebro e se torna algo ruim. Eu vou colocar aqui duas situações e eu quero que você me diga qual estaria mais propenso a aprender. A primeira hoje eu vou estudar porque hoje eu coloquei gramática. Ou então, hoje eu vou ver uma série porque, sei lá, estou viciado nessa série e ela é em inglês. Provavelmente nessa segunda situação, você vai estar aprendendo muito mais do que estudando gramática ou outra coisa. Porque a segunda, você está fazendo com vontade, não está sendo algo forçado. E acaba sendo um aprendizado que você nem percebe, mas já está aprendendo. Utilizei muito desse método, né, no inglês, que foi o quê? Ao invés de eu ficar nessa metodologia muito padrão, de não, hoje eu vou estudar vocabulário, vou ler um texto, o que foi que eu fiz? Eu sempre gostei muito, né, de Michael Jackson, então eu sempre via entrevistas, escutava músicas, quando eu ia pesquisar algum assunto, sei lá, como fazer tal coisa, eu buscava pesquisar em inglês, e aí eu já conhecia canais americanos, britânicos, de outros locais que falavam inglês, e aquilo eu aprendi a coisa à medida que eu estava aprendendo inglês. Só que eu estava tão focado em aprender a coisa e não em inglês em si, que eu acabava pegando e aprendendo automaticamente. O meu foco não estava em si, em aprender inglês com o vídeo, mas sim aprender a fazer a coisa. Então, para eu aprender aquilo, eu tenho que saber o idioma. Isso me ajudou muito em todos os idiomas. No alemão, por exemplo, muita gente diz, não, realmente é uma língua complicada, porque as palavras são grandes e tal. O que me fez mais assim, eu desenvolver, começar a ler livros em alemão, foi justamente pesquisar novelas em alemão. Eu comecei a ver, e ali eu não buscava, eu estou vendo essa novela porque eu quero aprender alemão. Eu apenas via a novela, acabava me interessando pelo enredo, pelo que ia acontecer, e aquilo me fazia querer saber mais e aprender mais. No caso do espanhol, eu também vejo muitas novelas mexicanas, né, que também não pela intenção de, vou aprender espanhol, e sim de, por exemplo, você acaba se envolvendo
com o conteúdo. Eu falo novela, mas você pode usar série, filme, livro. Você acaba se envolvendo e querendo aprender a história. E para você, claro, ver a história em outra língua, você tem que se sentir confiante nessa língua. Então, resumindo aqui tudo que eu falei disso, né, tanto no alemão, inglês, espanhol, é você buscar algo que te faça realmente querer estar ali continuando. Porque se você faz algo forçado, como, não, eu vou ver um vocabulário, vou ver uma leitura porque eu tenho que ver, já que eu quero aprender. Isso você dificilmente vai continuar. Se você realmente quer aprender uma língua, você precisa de vontade, de fazer algo que você realmente goste. É só assim que você vai conseguir ter a constância. E não me adianta, por exemplo, não, tal pessoa aprender espanhol com música, mas se eu não gosto muito de escutar música, não importa quantas músicas eu escuto, eu não vou aprender. Então, língua, o idioma, né, em si, ele é muito complexo. Não tente limitar uma coisa tão grande a metodologias muito robóticas. Não, eu tenho que fazer isso. É algo muito dinâmico. E quanto menos, vamos dizer assim, fixo a esse pensamento de eu tenho que pegar, eu sou obrigado a pegar, melhor vai ser o seu aprendizado. Você tem que fazer de uma forma leve e intuitiva, que você nem pense em fazer, já vá fazendo. Por exemplo, vamos pegar aqui no caso de série. Quando a pessoa se interessa por uma série, ela quer saber qual vai ser o próximo acontecimento, ela nem pensa em ver a série, ela automaticamente já faz daquilo uma rotina dela. Então, é isso que você tem que fazer com o idioma. Buscar algo que você realmente goste e começar a praticar aquilo. Por exemplo, o que é que um americano faz para aprender o inglês? Ele simplesmente, desde que nasceu, se colocou naquela língua e nunca foi apresentado a ele outra língua. Logo, ele acabou pegando aquela língua. Não foi algo que, não, eu tenho que aprender. Isso acontece de maneira intuitiva. E você pode fazer isso e deve, porque é a única maneira que você vai aprender. Então, no momento, eu agora estou aprendendo espanhol, né, focando mais nisso. Então, o que é que eu busco fazer? Sempre vejo ali uma novela, algum conteúdo, lendo um livro e tal. Isso acaba sendo automático, eu busco 100% do meu dia colocar em espanhol. E eu percebo que ao fim de alguns episódios, leituras, eu já estou meio que pensando em espanhol e falando mesmo assim comigo em espanhol, tipo automático. Ou seja, é tanto coisa em espanhol que seu cérebro já vai se acostumando como se aquilo fosse a sua língua normal, já que você está evitando um pouco o contato com outra língua. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para você. Você só aprende com constância e para ter constância, você precisa realmente encontrar aquilo que você gosta. Você nunca vai aprender um idioma se você não gostar ou se você não tiver constância. E o segredo da constância é isso. Você vê o que você realmente gosta. Isso para qualquer idioma. Não existe idioma difícil, existe falta de interesse. Muita gente aí aprende hebraico para ler Bíblia, né? E o hebraico é um de símbolos, né? Você tem ali o alfabeto, é bem complicado assim, ao meu ver. Mas, por exemplo, a pessoa que está interessada na Bíblia, geralmente o foco ali é tão grande no entendimento da Bíblia que ela acaba pegando o hebraico. Muitas vezes em espanhol, as pessoas gostam da música, né? Elas gostam tanto que acaba pegando automático, apenas por escutar. Ela não fica naquela ideia, não, eu tenho que pegar. Então, em resumo, basicamente isso. Você precisa realmente gostar do idioma, estar conectado 100% a ele, se você quiser pegar. E você só consegue estar conectado 100% quando você encontrar algo que você realmente goste e que, se você tirasse ali do seu dia, iria de alguma forma lhe fazer falta. Então, compartilhei essa experiência com vocês. Gostaria que vocês usassem realmente, usufruíssem dessa dica que eu estou lhe dando, porque foi algo que demorou muito tempo para que eu pudesse pegar. E hoje eu consigo utilizar essas dicas para qualquer idioma, né? Por mais que eu não vou dizer assim, não, no espanhol eu já estou muito bom, mas é como se você sentisse uma maior facilidade para qualquer idioma que você quisesse pegar. Porque você não está estudando, você está se divertindo. E quando você se diverte, você pega as coisas com uma maior facilidade. Então essa foi a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, compartilhe, curte e até a próxima.